Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui de novo com o vídeo. Hoje vamos falar sobre a declaração do presidente do Brasil, presidente de fato. Presidente de direito é o Bolsonaro. Presidente de fato, que administra, é Paulo Guedes. Bolsonaro sempre deixei bem claro que ele não passa de um fantoche com certas peculiaridades, certas devaneios que nenhum outro candidato postulando a um cargo estadista, como é um cargo de presidente, jamais teria coragem de ir para um outro candidato sensato, jamais teria coragem de ir para a avenida e oferecer capim para os adversários, falar que tem que metralhar os adversários, falar contra gays, falar contra negros, contra a mulher. Essa pessoa asquerosa do Bolsonaro, acho que só ele tem essa coragem. Mas, no entanto, no contexto da indignação do povo brasileiro naquela época, naquele momento, isso deve que foi estudado, ele se encaixou perfeitamente para ganhar as eleições, com um cara de pau de fake news, etc, etc, etc. Então, ele só virou presidente porque tinha coragem, teve coragem e insanidade para praticar essas ações. Esse grupo que está por trás do Bolsonaro, que vai desde a da elite nacional, esse grupo que existe hoje no mundo, né, em cada país fazendo o seu trabalho da extrema-direita, é que pegaram o Bolsonaro com esse perfil e um povo relativamente ignorante, um povo alienado, né, embarcou facilmente no ódio, na mentira, no preconceito e, enfim, deu no que deu. Então temos um governo hoje que elitista, um governo preconceituoso, como eu já disse, um governo que administra para os banqueiros, para os grandes, para o capital internacional, um governo integrista, né, que está entregando as estatais do Brasil, a riqueza do país, para a mão de pessoas privadas, pessoas, na grande maioria, internacionais. Então, um governo que fala até em privatizar a Casa da Moeda. E em todos os países capitalistas, inclusive aqui nos Estados Unidos, a Casa da Moeda é estatal. Então, esse relato rápido aqui do que é esse governo e para que veio. Não tem nada a ver com emprego e renda, não tem nada a ver com desenvolvimento econômico. Pode até haver com crescimento econômico, é diferente, em um outro momento podemos falar disso, mas não com desenvolvimento econômico, né? É o governo da especulação, é o governo dos cortes, é o governo do arrocha, né? Da perseguição das minorias, da cassação de seus direitos, e não para por aí. Mas vamos voltar aqui ao assunto do vídeo de hoje. O Paulo Guedes tem a coragem, a ousadia, né? Por que não dizer a covardia de expressar publicamente que em seu governo acabou a era do dólar de 1,80. Isso acabou. O dólar vai ficar no patamar que está. Off course, ele não disse isso, mas fica claro, não precisa ser formado em economia, nem tampouco muito inteligente para entender que esse governo é o governo da especulação. Quem ganha dinheiro com dólar alto é quem investe em dólar, quem investe em bolsa de valor, né? E isso ganha dinheiro. O empresário ganha dinheiro e muito mais quando o Brasil vai importar, ele vende em real, né? E as pessoas pagam em dólar. Quer dizer, pouco dólar compra muita coisa brasileira. Quando vai comprar fora, é comprado em dólar, gasta muito reais para comprar uma mercadoria em dólar. Então, é uma comparação muito simples para fazer. Então, o rumo do governo é esse. Mas quando eu falo um governo preconceituoso, essa declaração do Paulo Guedes é que me traz aqui hoje. Diz ele, repetindo, dólar de 1,80 acabou, né? E que era uma farra danada no outro governo. Até empregada viajava para os Estados Unidos, para a Disneylândia. Ora, por que essa conversa desse ministro? Assinalando claramente que eles não têm ideia para os pobres, eles não têm projeto para as classes pequenas. Parece que viajar para fora do país, para a Europa,
para os Estados Unidos, para a Ásia, para a África, para o Oriente Médio, não importa. Parece que isso é motivo de ostentação. Viajar para fora, andar de avião, fazer faculdade, ter um carro bom, é motivo de ostentação. Isso não serve para as classes baixas. Nós, há pouco tempo, com o dólar de 80, é verdade, ele mesmo falou isso, as pessoas viajavam, andavam de avião, ia para Disney, comprava e vendia, tinha emprego e tinha renda, né? Segundo ele, até empregada doméstica viajava para Disney. Poxa, vai conhecer o Brasil, ele fala. Até parece que quem pode viajar é só os ricos. E que o direito garantido na Constituição, o direito de ir e vir do cidadão, é só para os grandes. Os pequenos, não. Onde é que já se viu? Se a pessoa pode viajar, tendo condições de viajar, que viaje para onde quiser. E por que o rico pode viajar na visão dele, na política dele? Por que é certo, correto, que o grande viaje para onde quiser e é errado que a empregada doméstica viaje? Porque essa é a fala. Até a empregada doméstica viaja. É um absurdo, é um absurdo. O governo deveria ficar feliz de dizer, olha, no nosso governo, até empregada doméstica viaja, pode viajar. Isso que é o correto, é o bonito. O bonito não é dizer essa frase, que é uma farra danada, a empregada doméstica ficar viajando para os Estados Unidos 2, 3 vezes por ano. Olha, ministro, é repugnante, é nojenta a sua declaração, né? As empregadas domésticas, antes do governo anterior, o governo do Partido dos Trabalhadores, não eram reconhecidas. Então, foi criada a lei e foi obrigado que os patrões e as patroas assinassem suas carteiras de trabalho, dando a elas direitos que antes não tinha. Agora vem um governo que deve estar doido para tirar esse direito também, dentre outros que já foram tirados, vem criticando o poder da empregada doméstica viajar. Um governo que, na minha visão e na visão de todo mundo, que eu acredito, o governo deve zelar para quem depende do governo. O governo é um pai. Tem que zelar pelos seus filhos. Não é assim? O filho sadio, o filho rico, vamos dizer assim, não precisa muito de cuidados do pai. Mas aquele que precisa do poder público, quando adoece, é no hospital público, vai estudar na escola pública, né? Vai comprar algo, tem que ter subsídios, tem que ter financiamentos. Essas pessoas dependem do poder público, têm que ser cuidadas. É essas pessoas que têm que ser cuidadas. E é justamente essas pessoas que esse governo ataca o tempo todo. Sem falar na nossa democracia. E falando em democracia, vou citar um exemplo por que eu defendo tanta democracia. Se tem um ato, um gesto meu que vale igual um gesto do Silvio Santos, dos bilionários do país, Edir Macedos, né, o dono da Globo, enfim, é o voto, é o mesmo direito, o mesmo valor. No entanto, você elege um grupo que administra para esse povo, para essa elite, e arrebenta com você. Então pense bem direitinho, porque na verdade a empregada doméstica que votou no Bolsonaro, que defende o Bolsonaro, as empregadas domésticas aqui nos Estados Unidos, brasileiras, aqui são chamadas de house cleaners, e elas defendem o Bolsonaro, deveria olhar para a sua categoria, porque isso é um tapa na cara. Isso é um tapa na cara que o governo está dando de todas as empregadas domésticas, como se elas não fossem seres humanos, como elas se não fossem mulheres trabalhadoras, lutadoras, merecedoras de todo o respeito. O governo que nos envergonha. Um abraço.